Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Não um rei de uma cidade, de algumas pessoas, o Rei de tudo, do universo. Liturgicamente, esta festa se localiza no último domingo do tempo comum. O tempo comum, que o padre sempre usa o verde, é o período em que nós aprendemos a caminhar com Cristo. Porque todo aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí, aos poucos, nós vamos aprendendo as coisas de Jesus. Não é uma formação simplesmente formal. O mistério de Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação. Portanto, quando encontramos Cristo, encontramos aquilo ao qual todos nós somos chamados. E a beleza é que Jesus Cristo não é comunista. Ele não trata todo mundo com igualdade. Ele trata cada pessoa pelo que cada pessoa é. Nós somos realmente iguais em dignidade, isso ninguém tem dúvida. Mas nós somos diferentes. Mas esta diferença não está para o isolamento. Ela está pro communionis, ou seja, ela está para a comunhão. E por isso, o seu modo de ser em Cristo, ele alcança a máxima potência. Quando estamos longe de Cristo, o nosso modo de ser, me perdoe a palavra, se torna animalesco. E neste caso se torna isolado. Porque sem Cristo não podemos ter comunhão com absolutamente ninguém. Neste período, então, que passamos pelo tempo comum, o que se espera na conclusão dele é hoje dizer: Jesus Cristo é verdadeiramente Rei. Mas atenção, Rei do universo. Não só o Rei da minha vida. Ele é Rei da areia da praia. Ele é Rei das estrelas mais distantes do universo. Ele é Rei da nossa amizade. Ele é Rei de cada célula do nosso corpo. E por quê? Porque por meio dele todas as coisas foram feitas para nós homens e para a nossa salvação. E o reinado de Cristo não é tirânico. Ele nos coloca em comunhão dentro desse reinado, para que nós possamos também com ele reinar. E é uma das prerrogativas que nós recebemos no dia do nosso batizado, porque nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E um cristão, quando reina com Cristo, ele é também um pedaço de evangelho, porque ele traz consigo uma boa nova. E a boa nova que você traz é a novidade da sua vida, inserida por graça na vida de Cristo. E cada um de nós aqui, quando vivemos com Cristo, por assim dizer, disseminamos ainda mais profundamente a grandeza do Evangelho. E para nós, assumir que Jesus Cristo é o Rei do Universo, é o que nos permite ser livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque os reis do mundo, eles tendem a serem tiranos e quererem para eles as honras. Jesus Cristo é aquele que com a sua vida, com a sua graça, nos honra a todo momento. E a nossa liberdade, ela só é liberdade porque ela é dependência de Deus. E Jesus Cristo, que é Deus, dependeu em tudo do Pai, para que pudesse ter dado a sua vida em favor de cada um de nós. E aquilo que se espera de cada um de nós cristãos é esta capacidade profunda de dar a nossa vida na dependência de Deus, portanto, livremente,
para que o mundo também tenha vida. Portanto, o reinado de Cristo é um reinado bastante diferente dos reinados que nós estamos habituados. Talvez a palavra de rei é um pouco complexa, porque diz mais respeito aos cartoons animados aí que a molecada vê, né? Tem sempre o reizinho lá e tal. Então a nossa ideia é um pouco meio fantasiosa do rei. Mas aquilo que Jesus Cristo nos propõe é o seu reinado salvador, libertador. É um rei que serve. É um rei que se coloca a serviço. É interessante observar que, nesse diálogo dramático de Jesus Cristo com Pilatos, que Tertuliano, grande padre da igreja, vai dizer que depois da crucifixão de Jesus, Pilatos se converteu, obviamente baseado em evangelhos apócrifos, o que é fantástico, e aí nós vamos entender um pouco a lógica também. Jesus Cristo vai perguntar como resposta, ou seja, Jesus Cristo era judeu. Como é que o judeu responde uma pergunta? Com outra pergunta. Essa é a própria característica da cultura judaica. Então Pilatos pergunta, mas tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, está dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Essa pergunta, feita há 2000 anos, também é para nós hoje. Nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor do universo, porque outros disseram, e aí a gente entrou na onda, ou nós dizemos em primeira pessoa. Hoje, a nossa comunidade é muito privilegiada, porque nós estamos vendo o regresso de uma irmã que, vivendo a sua vida com uma igreja protestante, resolveu aderir à fé católica. A fé da igreja deixada por Jesus. E isto não é pouca coisa. E ela só pode dizer isso por ela mesma. A comunidade a acolhe, mas daqui a pouco veremos o ritual, em que ela proclamará a fé em primeira pessoa. Ela vai dizer, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na igreja. Eu professo todos os artigos de fé desta igreja. E aí a pergunta que nós fazemos no final do tempo comum é, será que a nossa vida afirma verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e por isso do universo inteiro? Ou será que nós entramos um pouco nas ondas que o mundo nos propõe? Uma fé verdadeira é dada em primeira pessoa dentro de uma comunidade. Porque aí nós vamos observar aqueles que estão ao nosso lado, que professam a mesma fé e que testemunham sempre algo novo de Cristo. E isto é a beleza da Igreja Católica, que podemos pensá-la como um grande vitral, em que os pedacinhos compostos formam uma imagem harmoniosa, e quando a luz é refletida, aquela imagem se torna iluminada e iluminante. E por isso, quando a comunidade se reúne em torno de Cristo, Rei do Universo, ela é iluminada e ela passa a iluminar. E qual que é a luz que nós carregamos conosco? É a luz da verdade. E aí nós vamos entender o final do Evangelho. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E o que um cristão faz com o próprio testemunho? Nós damos testemunho de uma verdade. Verdade que não foi criada por nós, mas que nós recebemos como herança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, viverá eternamente. Portanto, num mundo fragmentado, num mundo em que as pessoas estão distantes de Deus e, como consequência, distantes de Cristo, o cristão é aquele que se apresenta como um testemunho de luz, um testemunho da verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade que eu vivo tem um rei e governa isto aqui tudo, porque Ele é o Senhor de tudo. E, portanto, nesse momento o cristão ele consegue entrar em sintonia com toda a realidade. Nada deste mundo é estranho a Ele. E o cristão quer participar de toda a realidade do mundo com grande intensidade, porque ele sabe que cada uma das realidades presentes foram feitas por meio de Cristo e que ali ele pode, por assim dizer, recolher os vestígios da presença do nosso Senhor.
Naquele momento ali, ele pode compreender que toda a bondade de tudo aquilo que é criado tem um sentido, e o sentido é Jesus. Por isso que o testemunho do cristão é sempre alegre, sempre feliz, sempre suave. Por isso que o testemunho do cristão é algo que ilumina a escuridão deste mundo, que criou uma série de reis para si. Nós muitas vezes pensamos no rei do consumismo. Aí está chegando a Black Friday, né? A galera preocupada em comprar e não sei o que e tal. Nós pensamos que o rei são as 1000 viagens que nós vamos fazer. Nós pensamos que o rei é o dinheiro, o rei é a política, é uma certa pessoa que vai salvar o mundo, ou que vai salvar uma nação. E aí nós começamos a viver também de modo fragmentado. Mas viver de modo fragmentado para nós cristãos não é o normal. Porque ninguém gosta de fragmento. Nós gostamos de coisas inteiras. Nós gostamos de unidade. Nós gostamos de harmonia. Nós gostamos de coisas substanciais. E a nossa experiência mostra isso. Se você começar a trabalhar de maneira fragmentada, você nunca vai terminar o seu serviço. Você precisa trabalhar de maneira substancial. Se a gente começa a viver de maneira fragmentada, e uma expressão de vida fragmentada, são os cortes aí que a gente vê em Instagram, WhatsApp, YouTube, esses negócios todos aí, ficam mostrando pedaços de vida, não vidas inteiras. Rilke, que é um grande poeta, quando esteve no Museu do Louvre, ele viu o torso de Apolo. Quem já esteve no Museu do Louvre, talvez tenha passado despercebido. O que é uma pena, porque é um pedaço de pedra, que é o dorso de uma pessoa. Só que ele só tem o rosto, olhando para o alto, e só tem o tronco, não tem mais nada. É muito importante aquele dorso. E por quê? Rilke vai dizer que naquele pedaço ali, ainda que ele tenha sido quebrado durante a história, por 1000 motivos, ele ainda assim guarda consigo a unidade. Ou seja, e é bonita a poesia, porque ele vai dizer, ainda que não esteja presente o braço e as pernas, nós conseguimos percebê-la, porque é de uma unidade tal, e esta unidade me faz perceber aquilo que falta. E é interessante que ele termina a poesia dizendo, precisas de conversão. Ou seja, precisa sair do fragmento e vir para a totalidade. E só é possível isto se afirmamos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Rei do Universo. E, portanto, é o Rei da nossa vida. E a nossa vida não é mais dissipada, ou isolada, ou ainda deslocada. A nossa vida, ela compõe um todo harmônico. E aí nós conseguimos viver a beleza daquilo que nos é dado, daquilo que o Senhor nos dá como herança, e conseguimos ser no mundo um pedaço de totalidade. Seria dizer, como von Balthasar, o tudo no fragmento, ou seja, do fragmento se compreende tudo. E o fragmento que ele faz referência é a Eucaristia. Mas, em todo caso, no mundo, nós sabemos, o mundo é destruído. As pessoas não conseguem mais compreender a unidade, não conseguem mais compreender as substâncias. Querem viver de fragmentos em fragmentos, tudo se destrói, tudo se renova, não tem um caminho. Nós cristãos damos um testemunho diverso. Existe um caminho, existe uma pessoa que dá sentido a isso tudo. Existe esse alguém que nós chamamos de rei, que é rei de tudo. É rei de cada passo, de cada respiro, de cada átomo do meu corpo, de cada pedra que está aqui nessa igreja, de cada ônibus que passa ali na porta, de cada pessoa com que nós encontramos, de cada microátomo. Imagina só. E nós somos a única criatura que pode consentir livremente com este reinado. Um cachorro não pode fazer isso. Um passarinho não pode fazer isso. Eles louvam a Deus por aquilo que eles são. Nós não, colocamos em jogo a nossa liberdade. E quando a nossa liberdade entra no reinado de Cristo, é aí que verdadeiramente somos livres. Porque a nossa liberdade, repito, é dependência. E aí nós vamos entender São Paulo quando ele vai dizer que ele é escravo. O escravo de Deus, o escravo de Cristo é sempre livre, porque Deus é livre. Então, ser escravo de alguém livre, a lógica é simples.
Eu sou escravo de alguém que é livre, portanto eu sou completamente livre. E o reinado de Cristo está aí, para nos deixar livre, para nos dar testemunho da verdade, e para que nós possamos dar testemunho desta verdade, e dar ao mundo um testemunho novo. A você, Isabela, que hoje receberá a graça de proclamar a fé, o que nós esperamos de você na nossa comunidade é que você dê esse testemunho de Jesus. Testemunho inteiro, né? Professar a fé é uma coisa muito bonita. Você vai perceber que a comunidade não é perfeita não, tá? Vai começar pelo padre. Mas em todo caso, essa é a nossa comunidade. É aqui que Jesus Cristo nos colocou, é aqui onde nós nos encontramos, nos amamos e procuramos crescer na profundidade da nossa vida de fé. Obrigado por esse teu testemunho. Obrigado por ter colhido e compreendido a fé católica. O fato de você professar a fé faz com que cada um de nós também renovamos a nossa fé, sobretudo neste dia, Jesus Cristo, Rei do Universo. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém. Muito bem, querida Isabela, você pediu para entrar na Igreja Católica. E para cada um de nós, isto é motivo de grande graça. Agora, eu tenho que te dar a vela também. Deixa eu acender a vela para você ali. Deixa eu trocar aqui. Sim. Eu, Isabela Cade Bargout Aquaviva, filha de Jamília Cade Bargout Aquaviva e de Eduardo Aquaviva, nascida em 12 de fevereiro de 2001, em São Paulo, e batizada na IP Alfa, Igreja Presbiteriana, a 4 de dezembro de 2022, em Santana de Parnaíba, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, que ele nos falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Com firme fé, também creio tudo o que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém, e é o que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão como religioso acatamento de vontade e de inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Querida Isabela, fiquemos em pé. Calma.
É com muita alegria que, em nome do Romano Pontífice, o Papa Francisco, do nosso Bispo Dom José, de toda a comunidade do Verbo Divino, eu te acolho na Igreja Católica. Vira aqui para o povo. Cara Isabela, essa é a sua comunidade. Seja bem-vinda. Agora tem que chamar o Gustavo e a Isabela, vem cá.